dia 16 agora, eu completei um mês lá no curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Eu até meio vergonhoso eu te falar isso, só que esse um mês eu só fiz 2 aulas dele. Não que eu só parei 2 dias para estudar, não. Todo dia eu estudo. Só que as aulas dele são longas. Você tem a transcrição da aula por escrito e o que eu faço? Antes de eu assistir a aula gravada, eu leio a aula inteira e depois eu assisto a gravação. Então não estou assistindo as aulas ao vivo do sábado por enquanto, porque eu ainda estou formando a base ainda. Então eu estou assistindo as aulas lá de 2009. E na primeira aula dele, eu achei até interessante, eu comprei um caderno novo aqui. Fazia tempo que eu não comprava um caderno. Eu comprei um caderno aí. Caderno de macho, hein? Olha, surf e tal. E aí eu comecei a fazer as anotações da primeira aula. Então a primeira aula começou aqui. Ó, a caneta cor-de-rosa porque não tinha, queria a vermelha, mas não tinha, hein? Então, por isso que eu peguei essa caneta cor-de-rosa da esposa aqui. Então, aqui uns detalhes cor-de-rosa. Então a primeira aula veio até, cadê? Até aqui, foi uma folha e meia, a primeira aula. Aí quem sabe até faço uma resenha qualquer dia desses aí. Só que eu achei bem interessante o seguinte, ele passou um exercício logo na primeira aula, que era o exercício do necrológio para fazer, mandar por e-mail, que na verdade é um exercício que funciona da seguinte maneira. É como se você tivesse morrido, e aí você vai falar da sua história, de você que morreu, para uma terceira pessoa. Mais ou menos isso é o exercício. Então ele passou esse primeiro exercício e também passou a primeira indicação de leitura, que é o livro A Gramática Latina, do Napoleão Mendes de Almeida. Daí eu consegui uma versão digital dele também e já comecei a dar uma estudada lá. Na verdade é um livro que te ensina o latim, só que ele é mais importante do que isso. Ele te ensina a raciocinar. O Olavo, na primeira aula, também ele falou que um mínimo de latim e de grego vai ser essencial para o curso, né? Então, o grego ainda não falou nada. Então, e, inclusive, esse livro foi o único que ele indicou até agora. Ele citou outros livros, mas não indicou para leitura. Inclusive, na segunda aula, ele já fala que para começar a terceira, para a gente ter feito pelo menos a primeira aula lá desse livro da gramática latina. E é bem interessante, eu fiz algumas anotações aqui, que é o seguinte, pelo menos a historinha lá da metade do século XX, o próprio Napoleão Mendes de Almeida, ele fala lá no começo do livro isso. Vieram 3 matemáticos da Itália para dar aula aqui no Brasil e eles dariam aula na universidade, ou melhor, na Faculdade de Filosofia de São Paulo, que tinha sido recém-inaugurada. E os 3 eles falam que ficaram abismados. Ia ter uma reforma do ensino, né? Imagina o MEC na sua cabeça aí. Uma reforma do ensino. E aí eles participaram. Nessa que eles participaram, eles falaram que ficaram abismados com a quantidade de regras matemáticas que os alunos brasileiros tinham de cor. Só que eles ficaram chocados com a pobreza de raciocínio, com a falta de ilação dos estudantes brasileiros. E aí eles vão e pedem para que seja incluído na reforma do ensino a disciplina latim, para que as pessoas jovens aí na universidade pudessem aprender a matemática. Então, você vê a relação de raciocínio no estudo do latim para o estudo da matemática. Ele também fala a respeito do contato que ele teve com um engenheiro austríaco, que falou que na Áustria, para você fazer um curso universitário, você tinha que estudar pelo menos 7 anos de latim. E aí ele comentou isso com um amigo dele alemão, e o alemão ficou abismado, porque ele falou, não, 7 anos de latim? Porque na Alemanha é 9. Então, para você ver o naipe aí. Então, coisa que eu também estava por fora, né? O latim para mim. Tanto é que na hora que ele indicou, eu falei, deve ser para depois aprender, ir na fonte direta de textos escritos em latim, antigos e tal. Mas não é, você serve para um monte de coisa. Justamente para essa parte de raciocínio que eu acabei de falar. Aí, eu fiz algumas anotações aqui do que o próprio Napoleão Mendes de Almeida falou lá na introdução do seu livro. Ele fala que o livro não serve apenas para aprender latim, como eu já falei, mas também para aprender a origem da nossa língua, aprender a construir frases, a raciocinar e etc. Engraçado a gente observar aí que em tempos remotos aqui no próprio Brasil, o ensino não só do latim, né, mas de outras línguas clássicas eram obrigatórias. Por exemplo, o Decreto-Lei 4.244 de 42
previa em seu artigo 10 o seguinte: o curso ginasial abrangerá o ensino das seguintes disciplinas: línguas, português, latim, francês e inglês. Já no artigo 12, as disciplinas pertinentes ao ensino dos cursos clássico e científico são as seguintes: línguas, português, latim, grego, francês, inglês e espanhol. Vigorou a obrigatoriedade até ser promulgada a Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, pelo presidente comunista João Goulart, que fixou as diretrizes e bases da educação nacional. Por essa época da década de 60, que também a gente começa a ter a inclusão no nosso país do método do Paulo Freire, do socioconstrutivismo. Então você já começa a perceber a decadência do nosso ensino educacional da década de 60 para cá. Então você vê aí a quantidade de línguas clássicas que eram ensinadas na escola, e aí depois com a progressão automática do ensino, né, que ninguém mais reprova hoje em dia, as reformas do MEC, você já mal o português é estudado hoje em dia. O português já na meia boca lá, e quiçá matérias, outras línguas clássicas como essa. Beleza? Então eu queria só fazer esse breve comentário a respeito da primeira aula. E só ver se eu esqueci alguma coisa. Não, acho que era só isso mesmo. Só esses dois comentários que eu queria fazer, que era a respeito da indicação do livro da gramática latina e do exercício que foi passado na primeira aula. Beleza? Então, um forte abraço. Até mais.